Bom dia, família! Como que vocês estão? Na paz do Senhor? Queria compartilhar com vocês nessa manhã abençoada de segunda-feira, mais uma semana, muitos animados e muitos desanimados, mas eu creio que essa palavra ela veio para animar o seu dia, né? Ou para exortar também e te corrigir algumas áreas da sua vida, que vai se encontrar em Salmos de Davi, capítulo 1, que vai dizer assim: bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém nos caminhos dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei, e na sua lei medita dia e noite. Ele é como uma árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja sua folhagem não murcha. E tudo o quanto ele faz sempre será bem sucedido. Aqui ele fala assim que bem-aventurado é aquele que não se detém nos conselhos do ímpio, não se assenta nas rodas dos escarnecedores. Isso quer dizer o quê? Que a gente tem que ter o discernimento com que pessoas nós andamos diariamente e com quem nós participamos de certas coisas. Porque a gente deve entender algo: quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, não é nós entregar o nosso eu simplesmente para Ele, mas entregar todas as áreas da nossa vida, simplesmente também entendendo que as nossas amizades também fazem parte disso. Por quê? Porque quando você entra na presença do Senhor, quando você entra no reino, né? Vamos dizer assim, no agrupamento de pessoas que seguem regras determinadas por um rei, que é Deus, que é esse reino, você precisa abandonar aquelas pessoas que não fazem parte, porque são pessoas que talvez não tenham propósito. Não estou falando assim, que você tem que se distanciar daquelas pessoas que viviam no mundo e compartilhavam coisas com você. Sim, isso não, mas você não deve mais participar das mesmas coisas a qual você fazia antes juntamente com ela. O seu pensamento foi transformado a partir de Jesus. Então nós precisamos entender uma coisa, que nós precisamos andar com pessoas que nos ensinem e saibam nos exortar no caminho correto a qual nós devemos andar. Porque nós andamos com pessoas às vezes que não têm o discernimento daquilo que o Senhor determinou para nós e nós seguimos elas. Então são pessoas cegas conduzindo outros cegos. Então a gente precisa entender uma coisa: a gente precisa andar com pessoas que têm propósito. Mas a gente também precisa entender que tem pessoas que têm um propósito diferente do nosso propósito. Então, a gente tem que ter o discernimento de quem entra e quem sai. É como um semáforo, irmãos. Tem um semáforo, farol verde. Esse pode entrar na minha vida e eu posso compartilhar coisas com ele. Farol amarelo está alertando que essa pessoa pode travar as promessas do Senhor na sua vida. A Bíblia vai dizer, irmãos, que em capítulo 12 de Gênesis, Deus ele chama Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra qual eu lhe mostrarei. Sabe o que ele faz? Ele chama Ló para ir juntamente com ele. Mas a promessa estava com Abraão, porque ele foi chamar Ló, sendo que o Senhor falou assim: saia da tua parentela, da casa de teu pai. Porque a Bíblia vai dizer em Josué, capítulo 24, que a família de Abraão era idólatra. Então o Senhor primeiro ele tenta tirar as coisas maus da gente, aquilo que tenta nos tragar, aquilo que levanta outros deuses em nossas vidas, para que nós possamos ter um propósito correto e eficaz. A partir daquele momento que nós decidimos sair do comodismo, daquilo que nós vivíamos antes. Então a gente precisa entender uma coisa, e a Bíblia mesmo vai dizer que Ló foi com Abraão. Ele foi com Abraão e em seguida, no mesmo capítulo, vai dizer que a região já estava pequena para suportar os gados de Ló e de Abraão. Isso significa que eles já estavam entrando em atrito. Por quê? Porque a promessa era de Abraão. Aí o que Ló faz? Ló e Abraão, eles discutem, os seus pastores começam a discutir e Abraão ele fala: se tu for para a direita, eu irei para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Mas a gente precisa entender algo.
Olha só que incrível isso. Ló, ele olha para Sodoma e vê o jardim todo, todo regado, todo bem regado, assim como o jardim do Senhor, a Bíblia vai dizer. E ele vai, a Bíblia vai dizer que assim que Ló, ele sai de onde Abraão estava, Deus começa a falar com Abraão. Deus, ele só tinha falado com Abraão no momento que ele tinha falado assim, sai da tua terra e da tua parentela. A partir do momento que ele trouxe uma pessoa que não era da promessa, do propósito, o Senhor para de falar com ele. E essa pessoa, quando ele sai, o Senhor mesmo no capítulo vai dizer, e o Senhor falou com Abraão, mas só falou com Abraão a partir do momento que essa pessoa saiu da vida de Abraão. Então tem pessoas que travam o nosso propósito, tem pessoas que travam o nosso chamado. Então você precisa entender isso. Isso não quer dizer que você vai se afastar das pessoas, mas você não vai compactuar juntamente com ela mais. Aquilo que você vivenciava, você já não vive mais. Você tem uma nova vida em Jesus. Você é a caneta na mão de Deus e Ele vai escrever uma nova história. Então, é necessário você entender isso. Então, tem pessoas que travam o nosso propósito. A gente tem que ter o discernimento daquelas pessoas que têm o mesmo propósito que a gente, que vai nos ensinar e que vai caminhar juntamente conosco. Por isso que esse salmo ficou no meu coração, porque muitas das vezes a gente quer falar do amor de Jesus e a gente quer entrar em lugares a qual nós já passamos, e nesse exato lugar vai trazer pensamentos a qual nós vivíamos, vai trazer desejos a qual nós tínhamos, e nós vamos acabar sendo corrompidos novamente. Então a gente precisa ter esse discernimento. Ei, entenda uma coisa, saiba quem entra e quem sai da sua vida. Como diz em Eclesiastes 3, há tempo de abraçar, há tempo de deixar de abraçar, há tempo de sorrir, há tempo de chorar, há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de trazer, há tempo de deixar, há tempo de juntar as pedras e há tempo de espalhá-las. Então a gente precisa entender, tem pessoas que só passou na sua vida momentaneamente. E a partir de hoje você vai ter o discernimento e entendimento das pessoas que vão ficar na sua vida e das pessoas que você vai descartar. Amém? Essa é a mensagem do dia. Que o Senhor possa falar grandemente ao teu coração através dessa palavra. E que o Senhor possa abençoar a sua semana. Fiquem com Deus. Deus abençoe.